Ok? Iniciamos, né? Thaís, vamos lá então. Boa tarde novamente. Nome completo da senhora qualquer? Thaís Maria Farias. Tá. Thaís, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento. E aí, Thaís, só antes de prosseguir, eu faço aqui uma pergunta. A senhora figurou em algum dos fatos que constam das acusações aqui nesse processo como vítima também, né? Não entendi. Eu vou questionar no crime de defesa, é ela que consta isso, né? Sim. No caso da corrupção de menores, é isso? Tá, perfeito. Veja, Thaís, então, conforme eu dizia aqui, formalmente, a senhora figurou como vítima, certo? Do crime que se chama corrupção de menores, um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, que me parece na época, hoje não mais, né? A senhora já não tinha 18 anos, certo? Sim. Tá, ok. Nessa condição, então, será ouvida, né? E aí quem conversa com a senhora a partir de agora é o Dr. Luiz e o Dr. Flávio? Tá, então quem conversa com a senhora a partir de agora é o Dr. Flávio, que é advogado, tá bom? Ok. Boa tarde, senhora Thaís, tudo bem? Boa tarde, tudo? Você me escuta? Sim. Ok. Vamos começar então. Sim. Eu queria que a senhora começasse a narrar a situação desde o momento em que a senhora chegou na sede. O que a senhora viu na sede? Como é que estava o clima lá? O que a senhora pode falar para a gente? Era uma festa normal, um camarote com os amigos da Lana, a gente como primos. Tava tudo muito legal, muito animado. Uma festa normal. Eu fiquei bem de frente pro palco, sempre olhando o show e tal. Vocês vieram de Foz do Iguaçu especialmente para essa festa? Sim, porque eu cresci com a Lana, né? A gente sempre, como irmãs, assim, brigando, estando juntos, puxando o cabelo uma da outra. Realmente como irmã, só que, como vocês sabem, é distância, né? Porque eu moro em Foz e ela mora em Curitiba. Mas sempre juntas, eu sempre me esforçava para ir nos aniversários dela. Me esforcei muito para ir nesse, até para dizer, né? O que você pode dizer pra gente aqui, da família Briggs? Como que é, assim, o caráter deles, a personalidade deles? O que você pode dizer pra gente deles? Doutor Flávio, você me perdoa a interrupção? Eu deixei de fazer uma anotação aqui que eu creio que é importante. Thaís, na época, quando a senhora era adolescente ainda, me parece que a senhora respondeu um procedimento perante a vara da infância e juventude, correto? Não entendi, pode repetir, por favor? Posso, claro. Em virtude aqui desse fato, que é o julgamento desses fatos, na época, lá atrás, 2018, 2019, a senhora respondeu um procedimento que tramitou perante a vara da infância e juventude, correto? Eu respondi um procedimento? Isso. Não respondeu esse procedimento? Thaís, o doutor está perguntando se você respondeu algum processo na vara de infância e juventude. Já foi intimada de algum problema na justiça aí na época sobre esse fato? Não, acho que não. Que informação que eu tenho aqui, isso consta nas cópias do processo, seria a remissão, né? Aqui no juízo de São José, perante a vara de infância e juventude, mas não tem problema. Thaís, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você de alguma maneira. Desculpa, eu não estou ouvindo. No estatuto da criança e adolescente, ela era menor, nesse caso, com aquela proposta de redução do Ministério Público. Sim, a confusão foi porque houve negativa para a defesa. Mas é que a gente não participou. Thaís, tem um número dos votos. Está apresentado, inclusive. Sim, eu tive acesso. Então, Thaís, é o seguinte: eu disse que você vai ser ouvida, está sendo ouvida aqui na condição de vítima, mas como também teve esse procedimento que comentou depois, lá na vara de infância e juventude, se a senhora entender que tem alguma pergunta que não tem que ser respondida, fique à vontade, a senhora pode ficar em silêncio, tá bom? Sim, é que eu não entendi a pergunta mesmo. Se eu fui processada durante a minha adolescência, você quer dizer? Thaís, só escute. O que precisamos aqui delimitar é que a senhora figura como vítima, mas em decorrência desses fatos também teve um procedimento que tramitou em outra vara, né, na qual a senhora figurou aqui como, enfim, adolescente que teria praticado, em tese, né, um outro ato infracional. A ressalva que eu fiz, o que é importante a senhora saber, se entender que alguma pergunta de alguma maneira possa implicar a senhora negativamente, fique à vontade, pode ficar em silêncio, não tem problema, tá certo? Tá, obrigada. Então, se entender que não é caso de responder, fala, não vou responder, está resolvido. Isso. Ok?
Ok. O juiz está dizendo que você não é obrigada a responder todas as perguntas. Se tiver... Pode continuar, por favor. Perfeito. Então vamos lá, eu perguntei a respeito da família Brits, como que era o caráter deles, como que era a personalidade deles, o que você pode dizer pra gente da família em si? Eu passei muitas férias colegiais na casa dos Brits. O Júnior, o Edson, sempre foi muito receptivo. Ele fazia a comida que você mais gostava de comer, ele te recebia na casa dele, arrumava um quarto para você dormir. E sempre foi muito bem receptivo. A Cris, então, sempre muito querida, né? Que ela é minha prima mesmo e a Lana é de segundo grau. Mas como a Lana tinha mais... Era da minha idade, assim, digamos, né? 1 ano só mais velha. Aí era mais... A amizade era com ela, né? A gente era muito amiga mesmo. Crescemos juntas. Tá bom. Vamos pra festa, então, pra Shed. Na Shed, você chegou a ter contato com uma pessoa chamada Daniel. Chegou? Sim, que até então eu não sabia, né? O nome dele, nem quem ele era. Qual que foi a tua primeira impressão dele? Na verdade, foi péssima, né? Na verdade. Porque o primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu tava... A gente tava quase indo embora. Na época, eu era namorada do Eduardo. E eu me sentei no sofá. Um sofá que já tem saindo dos camarotes ali pra ir embora pro caixa. E o Daniel sentou ao meu lado e me cantou, né? Falou... você não quer alguém pra cuidar de você e tal? Tipo assim, ele deu em cima de mim. E em outra situação eu havia dito que eu tinha namorado. E ficava bem claro. Porque eu ficava sempre muito abraçada, usava aliança. Passei a festa toda de frente pro camarote do show. Com o meu namorado, na verdade. A Lana que ficou mais pra lá e pra cá com os amigos dela, assim, eu ficava mais ali, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu era de fora. Eu fui só mais por ela mesmo. Ele foi inconveniente contigo? Foi super inconveniente, na verdade, né? Então, até que eu mesma me levantei pra sair de perto dele. E daí logo meu namorado já veio e a gente já foi pro caixa já. Queria evitar situações assim, né? Que ela está passando a impressão que ela está lendo alguma coisa ali que está falando. Mas aí perguntar se ela está com algum roteiro ali. Tá aí, você está lendo alguma coisa na tua frente? Tem um roteiro na tua frente? Ela está falando a mesma coisa que falou na instrução. Não, eu tô segurando um cabo. Tá bom, só para saber. Não, tranquilo, vamos lá, sem mais interrupções. Tá, então você falou dessa situação que aconteceu dentro da Shed. E o Daniel, nessa altura, nesse contato que você teve com ele estava assim, visivelmente embriagado? Na Shed, não posso dizer, não posso distinguir. Foi muito breve a conversa comigo na Shed, sabe? Agora só algumas palavras, eu nem olhei muito pro rosto dele e eu já me levantei já. Ok, acabou a festa, então na Shed você voltou para a residência dos Brits, correto? Sim. Tá bom. Como que você retornou? De carro, com o Edson conduzindo. Vocês chegaram em casa, como é que foi essa situação do after hours? A Lana chamou os amigos, como que foi essa situação de combinar o after? Na verdade, a Lana não queria muito fazer um tal do after, né? Mas as outras pessoas queriam. E eu tava muito cansada, porque a gente viajou e já foi direto pra festa, né? Então, até que a gente chegou lá, ficamos uns 15 minutos na sala de festas, ali onde tem a mesa e tudo. E daí o Eduardo já subiu dormir, tava muito cansado, não tinha dormido na viagem. E eu tinha dormido um pouco mais, mas subi junto, né? Por respeito a ele também, né? Então, daí eu subi junto com ele. Ok. Nessa altura que você subiu, já tinha gente chegando, já tinha convidados na casa, como é que estava? Quando eu subi tinha uma meia dúzia de pessoas, mas eu não, como eu não sou daí, eu não conhecia ninguém, né? Não sei te dizer exatamente quem eram. Tinha um primo da Lana e umas outras pessoas, assim. E o Daniel, a essa altura, já tinha chego? Não, que eu me lembre não. Ok. Aí você subiu. E daí como é que foi? Você ficou lá direto ou você desceu? O que você fez?
Então, antes de eu subir, a gente ficou sentado um pouco no sofá, daí o Edson fez um ovo frito ali, uma comida pra Cris, porque ela tava bem mal, assim, bem bêbada. Aí levou pra ela no quarto, que ela ficou um pouco ali, já foi pro quarto. E daí falou pra Luna colocar um shorts na Cris também, porque ela tava com um vestido muito curto. E daí ela já foi dormir, já ficou lá pelo quarto, já, eu acho. Eu subi com o Eduardo. Ok. Chegou uma hora que você desceu, você só ficou lá em cima, daí você desceu, o que você fez? Não, eu desci. Não sei quanto tempo depois, né, que eu tinha chegado mais pessoas, mas eu desci pra ir no banheiro. E o banheiro da área externa, que é o banheiro que todo mundo tem que usar, né, tava fechado, tinha gente. Então, como eu já era da família praticamente, eu fui no banheiro da suíte do casal, que a luz da sala estava apagada, a porta estava fechada do quarto, mas eu fui lá. Aí eu abri a porta, chamei a Cris umas 3 vezes, falei, Cris, Cristiana, e ela estava dormindo. Ela não me respondeu, estava capotada mesmo. Então eu passei pelo quarto e fui ao banheiro. E eu encostei a porta do quarto e deixei a porta do banheiro aberta. Daí eu tava sentada no vaso e eu escutei alguém abrindo a porta do quarto. E eu deduzi que era o Júnior, né? Porque quem mais iria entrar no quarto do casal a não ser eles? Eu até falei, né? Tipo, gritei assim, não entra, tô no banheiro e tal, porque eu achei que era o Júnior. Mas a pessoa continuou indo e parou na porta. E quando parou na porta, eu vi que não era o Júnior, era o Daniel. Então ele parou ali e ficou... Pode falar. Não, continue. Ele parou ali e ficou me olhando por alguns segundos. Então eu questionei, né? A festa lá fora, o que eu tava fazendo aqui, né? É possível que ele tenha te seguido? É possível, porque eu fui até lá fora pra olhar o banheiro se tava aberto, né? Então eu fui até aquela porta lá fora, tava fechado, aí eu entrei lá dentro. Aí quando eu entrei e tal, é possível, respondendo a sua pergunta. E essa hora que ele ficou olhando pra você, você tava nua da cintura pra baixo, tava sentada na privada, você tava nua. Exato. E mesmo assim ele ficou te observando nua. Sim, mesmo assim ele permaneceu ali. Até que no primeiro depoimento que eu dei na delegacia, eu não citei esse fato, porque eu queria esquecer, sabe? Eu guardei pra mim, porque eu me senti invadida. Imagina você tá usando o banheiro, você tá urinando, você tá quase pelada e um cara para na porta e fica te olhando. E você era menor de idade nessa época, você não tinha 18 ainda. Sim, eu tinha 17 anos. Eu me senti muito invadida mesmo, foi horrível, na verdade. Tá bom, vamos adiante. Aí o que acontece? Ele ficou ali ou ele saiu? Ele ficou ali, então daí eu questionei ele. Aí eu não me recordo se ele fechou a porta, mas ele saiu, tipo, da porta, saiu pro lado e continuou ali. Aí eu terminei o que eu tava fazendo, me levantei e daí a gente teve outro breve diálogo na porta, aonde eu falei pra ele, vai lá fora, tem um banheiro lá fora. Ele falou, não, tá ocupado e tal. Aí eu peguei e falei assim, tá bom então, né? Concordei com o que ele falou. E daí falei, então você usa o banheiro e sai depois, né? Mas não é pra você usar aqui, porque é do casal e tal. Tive um breve diálogo ali com ele e já logo saí e subi de volta. Tá, quando você foi passar por ele, você passou entre ele e a cama onde estava a Cris dormindo, é isso? Exato. Você passou bem perto dele? Sim, bem perto dele. Quando você passou perto, você ficou com medo, você ficou com receio de que ele investisse em você? Infelizmente sim, porque se ele foi capaz de entrar no quarto onde tinha uma mulher dormindo e eu indo no banheiro, o que ele poderia fazer, né? Mas eu falei, eu vou deixar a porta aberta então e você já sai.
Aí ele sim, eu falei pra ele, reforçando, né? Você sabe que eu tenho namorado, né? E que ela é casada. Aí ele falou sim. Falei assim, então tá bom. Ali ele não parecia tão embriagado, porque ele conversou normalmente comigo. Ok, aí você voltou pro quarto. Você subiu a escada, voltou pro quarto. Exato. Tá bom. E daí? Você dormiu depois? O que aconteceu? Então, eu não tava conseguindo dormir direito, né? Aí eu fiquei me virando na cama, não dormi muito bem, tipo, foi coisa bem rápida, até a Cris chegar lá em cima, gritando, pedindo por socorro, pedindo pra que separassem, que parassem de bater no menino. No caso era o Daniel, né? Porque ela também não conhecia ele, eu acho, né? Aí quem que desceu? O Eduardo, ela foi chamar o Eduardo, no caso. Daí desceu a Cris, o Eduardo e você? Sim. Tá, daí você desceu a escada que dava pra cozinha, correto? Correto. Aí você foi pra churrasqueira, você foi pra sala, pra onde você foi? Eu fui pra sala. Qual foi a primeira visão que você teve da sala? Eu acho que foi eles passando em um bolo pra fora. Uma briga, no caso, né? Ok. Você chegou a ver o Daniel ali? Mas eu não sei identificar, não sei te dizer. Tinha alguém que estava só de cueca? Sim, sim. Ele tava de camiseta e cueca. O que você lembra daí em diante? Eles bateram no Daniel, eu me lembro. E eu fiquei mais na sala ali, porque a Cris estava em choque e as meninas estavam todas em choque e a gente ficou mais reunida na sala, sabe? Eu não vi muitos dos fatos que aconteceram lá fora. A gente ficou mais ali dentro mesmo. Mas da sala você tinha visão para fora ou não? Muito pouco, porque a janela você vê a grama e eles estavam na calçada do lado. Ok. Você acompanhou quando o carro saiu? Não. Chegou um momento que o Edson e mais algumas pessoas saíram da casa junto com o Daniel? Sim, teve um momento que eles saíram, sim. Você chegou a ver alguma coisa, de colocar a pessoa no carro, não? Cheguei a ver o quê? Você chegou a ver se colocaram o Daniel no carro? Você chegou a ver isso? Ah, eu não vi como colocaram nisso, não vi essa parte. Perfeito. O que as pessoas comentavam ali? Você chegou a perguntar por que esse menino está apanhando? O que aconteceu? Qual que era o comentário? Sim. Eu perguntei por que ele estava apanhando, o que estava acontecendo, né? E daí o comentário era que ele tentou estuprar a Cris. Porque o short que a gente havia colocado nela não estava mais lá. Ela já estava, eu acho que de calcinha, né? Porque os shorts não estavam. Ele estava de cueca. E quando eu entrei no quarto, eu vi a calça dele dobrada e o tênis dele ali. Então ele tirou a calça e dobrou. Deixou ali no quarto. Você chegou a ver isso? Sim, eu vi. Eu que fiz esse comentário, né? Na casa, no caso. E você chegou a conversar com a Cris aí? Ou ela estava numa situação que não se conseguia conversar com ela? A Cris estava no sofá, abaixo da janela que dava pro portão. Ela ficou parada ali por muitas horas. Ela ficou paralisada, ela ficou em choque. Ela só pedia para que parassem, para que aquilo acabasse. Ok. Eles saíram com o carro. Sabe dizer quanto tempo que eles voltaram depois? Demorou um pouco, hein? Demorou um pouco, mas como faz muito tempo, assim, eu não vou te dizer o tempo exato que foi. Faz o quê? 1 hora, 1h30, 2 horas? Por aí, aham. E nesse período, ficaram só as meninas na casa
E daí ficou mais um pessoal que foi embora daí, correto? Sim, o pessoal logo já foi indo embora já, e daí ficou mais eu, a Cris, a Lana, a Evelyn. E o que vocês ficaram fazendo nesse período? Vocês ficaram limpando a casa? O que vocês ficaram fazendo? Eu fiquei no outro sofá ao lado da porta, totalmente paralisada, em choque, pensando, imaginando o que será que está acontecendo, né? E as outras também ficaram espalhadas por lá. Ninguém limpou nada, então? Sim, a gente ficou em choque, assim, na verdade, não sabia o que esperar, né? E depois voltaram, então? Voltou o Edson, voltou o teu então namorado e mais 2 pessoas, correto? Sim. E daí, eles voltaram, o que aconteceu daí? Quando eles voltaram, ficou aquele clima tenso por um bom tempo. Chegou a perguntar pro teu namorado o que aconteceu, chegou a perguntar? Sim, eu perguntava pra ele, mas tipo, de começo assim, ele não me falou nada, sabe? Ele também estava muito em choque. Ele não sabia me dizer o que aconteceu. Ele foi falar bem mais tarde. E como é que vocês daí começaram a limpar as coisas? Alguém te deu uma ordem? Dizer, você venha limpar o sangue aqui. Alguém te deu uma ordem direta para limpar alguma coisa? Ou foi uma coisa natural, porque a casa tinha que ser habitável? Como é que foi isso? Eu acho que foi uma coisa mais natural. Ao decorrer das horas que foram passando, quando a gente faz uma festa, a gente tem que limpar no outro dia. Quando a gente suja a louça, a gente tem que lavar a louça. Então, ao decorrer das horas que foram se passando, porque eu fiquei sentada no sofá, a Cris ficou sentada no sofá. Mas os outros, por exemplo, a Lana, já quis ir lavar a louça, já quis ir arrumar as coisas, entendeu? Pra casa ficar mais habitável, como você disse. A Lana tem uma irmã mais nova, né? Sim, a Amanda. A Amanda, ela iria voltar a casa no dia seguinte. Sim, exato. Até para o retorno dela, né? Sabe que horas que a Amanda chegou? Oi? Sabe que horas que a Amanda chegou? Que a filha chegou? A outra filha? Pior que eu não me lembro. Não me lembro nem se ela voltou lá à tarde, enquanto eu tava lá ainda. Porque logo eu já fui embora também, né? Na noite. Tem um episódio da mangueira. Queria que você falasse pra gente. A mangueira foi o seguinte, ela estava ligada e estava escorrendo água, se esvaindo. E eu fui criada assim, né? Se a gente vê uma luz acesa, a gente apaga. Se a gente vê a mangueira ligada, a torneira pingando, a gente desliga. É um costume habitual meu, né? Então, eu vi a mangueira ligada, escorrendo. Aí, depois de um tempo, eu fui lá, tirei a sujeira que estava em volta da mangueira e a desliguei. Mas foi questão de 3 segundos. Foi muito rápido. Foi só para desligar a mangueira mesmo. Coisas habituais. E alguém te mandou fazer isso? Ou te pediu para fazer isso? Ou você mesmo viu a mangueira e foi desligar? Não, ninguém me mandou. Como eu disse, são coisas habituais da minha vida, né? Que eu faço essas coisas na minha casa. Vocês daí, esse é do sábado, vocês já voltaram para Foz do Iguaçu no sábado ou vocês só foram no domingo? Você ter passado do sábado à noite. Eu acho que a gente já foi no anoitecer pra casa já. O Edson chegou a puxar vocês dois para uma conversa, para dizer o que vocês teriam que falar, se tivesse polícia, se acontecesse alguma coisa. Teve alguma conversa desse tipo? Na verdade, a gente não queria falar disso, né? Eu só queria ir embora, eu só queria ficar sozinha, ficar na minha casa, não queria saber de nada disso. Perfeito. Você continuou namorando por quanto tempo com esse teu namorado? Por muitos anos. Faz uns 2 anos que a gente se separou. Um dia vocês chegaram a conversar sobre o assunto, então? Sim, claro. O que ele te falou?
Na verdade, ele ficou muito traumatizado, sabe? Ele não queria entrar em detalhes. Ele, depois de um tempo, assim, no começo, ele sonhava com a situação, sabe? Eu até falei pra ele que ele tinha que fazer tratamento psicológico, né? Que ele insistia que não. Mas eu queria que ele tivesse feito, porque teria ajudado ele na vida dele. Porque ele ficava remoendo aquela situação, ele ficava sonhando com aquilo, sabe? Perfeito. Como que tá a tua vida hoje? A minha vida? É. Ah, totalmente diferente. Você casou, tem filho, você tá bem, você recuperou disso, como que você tá? Eu fiz um bom tempo de tratamento com a psicóloga e tudo, né, para poder tratar essas coisas que eu sofri naquela época, porque não foram fáceis. Mas hoje em dia eu parei porque eu fui embora por um tempo, daí agora eu voltei para casa da minha mãe. Aí eu acabei me separando, mas eu tenho uma filha de 6 meses e a minha realidade é totalmente diferente daquela época. Perfeito. Vou te passar para a doutora Luísa. Boa tarde, Thaís. Eu sou a Luísa. Boa tarde. A senhora, em algum momento, lá na frente do quarto, vou te situar onde é a minha pergunta. Quando a senhora desceu do quarto e viu a confusão, viu a briga, a senhora viu em algum momento Cristiana? Só um minuto, por favor. Lógico. Mãe, por favor. Criança é assim. Desculpa. Sim. A senhora viu em algum momento a Cristiana incentivando matar Daniel, falando, não, vai matar lá fora, alguma coisa assim? Não, pelo contrário. A Cristiana, ela queria que cessassem a briga. Ela queria que separassem a briga. Por isso que ela foi chamar a gente, eu e o Eduardo. Ela subiu lá em cima com a frase que ela queria que parassem de bater nele. A Alana e a Cristiana, o estado delas, elas estavam chorando, eu posso falar que as duas estavam em pânico? Sim, com certeza. Então depois que eles voltam, eles saem de carro com o Daniel, quando volta, o Edson e os outros rapazes que estavam no carro, as pessoas, elas continuaram vivendo ali dentro daquela casa. Sim. Continuaram cozinhando. Como é que foi essa parte? No dia, enquanto eu estava lá ainda, que a Evelyn estava lá, ela até fez um estrogonofe e me ofereceu, né? Alguém conseguiu comer, de verdade? Eu acho que não. Perfeito. Sobre a limpeza. A senhora pegou alguma vassoura, algum produto de limpeza e fez alguma limpeza na casa? Porque essa é a acusação. Corrupção de menores, quando colocam aqui nesse processo, é porque teriam feito a senhora limpar sangue, poça de sangue na casa. A senhora fez alguma limpeza na casa? Não. Em algum momento, alguém daquela família foi em alguma loja comprar algum produto químico para remover vestígio de sangue? Não. Na minha presença, não. A Alana pediu para a senhora, de ordem direta, a Alana pediu para a senhora limpar alguma coisa? Não. A Cristiana pediu para a senhora limpar alguma coisa? Muito menos. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas. Tem alguma pergunta? Peraí, a Thaís. Posso colocar a câmera para lá? Para ela enxergar? Uma pergunta, só para esclarecer, apesar de que já foi explorado esse ponto, mas é com relação à nomenclatura que está especificada na denúncia, que é a acusação formal contra a Cristiana. A senhora se recorda se a Cristiana, ela de alguma forma estava orientando que prosseguissem um justiçamento contra o Daniel? Eu vou explicar. Esse é o termo da denúncia.
Alana estava orientando, incentivando agressões contra Daniel? Não. Desculpa, eu me recordo. A Alana não falou nada, mas a Cris queria que cessassem as agressões. De alguma forma, alguma das mulheres que estavam ali na sala teriam condições de fazer parar aquelas agressões naquele momento? Não. Perfeito, sem mais perguntas. E para os demais defensores, alguma pergunta? Nós testemunhas também. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo. Aqui é a Jéssica, advogada do Eduardo. Thaís, eu queria que você me contasse um pouquinho como que você conheceu o Eduardo. Conheci o Eduardo tem 11 anos. Quase 11 anos que eu conheço o Eduardo. A gente se conheceu e em alguns meses já começamos a namorar já. Conheci ele um mês depois que o pai dele tinha falecido e um ano depois que o meu tinha falecido. Momentos bem delicados para ambos, mas a gente se ajudou e se apoiou muito. Vocês ficaram 10 anos juntos, isso? Não chegou a fazer 10 anos, mas foram longos, bons anos juntos. Então, você deve conhecer bem ele, a vida dele, da família dele. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que foi a infância dele? Isso que você falou do pai dele ter morrido também, como que foi tudo isso? Sim. O Eduardo, ele teve uma infância bem, assim, desculpe a palavra, mas bem foda mesmo. Ele não gostava de falar disso, mas eu sou muito tóxica, invadia muito espaço dele, perguntava de tudo. Então ele acabava me falando, né? Por exemplo, ele falou que teve fase da infância dele que ele chegou a passar muita dificuldade, que ele só comia salsicha por uma semana, porque a mãe dele não podia comprar carne. O pai dele estava ausente e eles não tinham condições. Aí, na adolescência dele, que eles tiveram um pouquinho mais de condições, que foi quando eu conheci ele. E como que era a relação dele com o pai dele? Ele gostava muito do pai dele, mas ele reprovava totalmente as atitudes. Então, ele abominava as atitudes, na verdade. Ele não queria ser igual, porque ele sabia o quanto a família dele sofria. Ele via como a mãe dele sofria, e eu sei que ele me amava muito. Então ele não queria que eu passasse a mesma coisa que a mãe dele passou com o pai dele. Por isso ele não queria se igualar. Ele não queria ser igual ao pai dele. Tá, e essas atitudes do pai dele eram o quê? Ele cometeu crimes e ficou um tempo na cadeia. Então ele, não queria fazer o mesmo porque ele não queria se igualar. Sim, porque ele não queria sofrer também, né? E a mãe dele, como que era a mãe dele? A mãe dele era muito querida, na verdade. Sempre ajudava a gente. Quando a gente era mais novo, ela dava dinheiro pra ele ir no cinema e pagar pra mim, porque era cavalheirismo. A mãe dele hoje em dia tá bem doente, na verdade, bem doente, e eles estão passando dificuldade novamente. Não tá sendo fácil. Eles tiveram, até anos atrás, um pouco antes dele preso de novo, eles estavam passando por uma dificuldade financeira bem grande. Entendi. Mas a mãe dele não tinha nenhuma relação com os crimes do pai dele? Não. Por isso que eu falo que ele não queria que eu sofresse como a mãe dele sofreu com o pai dele, sabe? Porque nossos planos era casar, ter filhos e nunca mais separar, né? Tá. E você falou que ele foi preso, né, recentemente? Você Sim. sabe o motivo? Foi por roubo. E você sabe se isso era algo habitual na vida do Eduardo? Não. Como eu te falei, né, um pouco antes dele preso, eles estavam passando por uma dificuldade gigantesca financeira. Porque a gente mora num bairro de periferia, aqui em Foz do Iguaçu mesmo, no Porto Belo. E a gente mora aqui, ele estava passando por uma dificuldade, acabou cometendo esse erro e tá pagando até hoje. Tá. E sobre os dias dos fatos, né? Você já falou bastante coisa aqui, mas sobre essa importunação de Daniel na chat, o Eduardo, ele estava ciente que isso estava acontecendo? Não, eu não queria que ele soubesse, porque o nosso relacionamento era tão bom
que eu não queria causar brigas e conflitos desnecessários. Porque, por exemplo, eu tava mantendo a minha postura de mulher namorada, né? Tipo, mulher casada, digamos assim, porque ele morava comigo. Mas o Daniel tava me importunando. Ele que vinha atrás de mim. Será que eu não posso sim sentar no banco na balada, que eu tenho que dar satisfação pra um cara que eu nem conheço? Tipo assim, eu queria que evitasse isso. Então eu não queria causar nenhuma briga com ele entre nossos relacionamentos. Mas qual momento você falou pro Eduardo sobre o que estava acontecendo? Que o Daniel estava te importunando? Depois só que aconteceu os fatos, que daí eu fui falar, eu falei, realmente, esse cara é o mesmo cara. Entendi. E o Eduardo na festa, como que ele se comportava? Ele estava embriagado? O Eduardo sempre foi muito tranquilo, sempre me respeitou muito. Como eu citei anteriormente, a gente ficou só de casal a festa inteira e mais a gente ali, porque, querendo ou não, eu me sentia um pouco deslocada com os amigos da Lana. Era outra vibe, eu e o Eduardo, uma outra realidade. Então a gente ficava mais no nosso canto e ela ficava mais com eles, vinha um pouquinho ali, daí era mais eu e ele, assim, juntos ali no canto, de boa. Tá. E você falou que vocês foram pra casa com o Edson, né? Exato. Mas vocês foram pra lá não para o after, sim, porque eles estavam dormindo lá, isso? Sim, porque a gente estava dormindo lá. E vocês chegaram lá e ficaram quanto tempo participando dessa festa? Lá na casa? Se eu falar que foi 15 minutos, foi muito. Porque o Eduardo estava muito cansado. A gente foi de carro e ele não dormiu no carro. Eu, como estava atrás, dormi um pouco. Mas ele não dormiu nada, ele estava muito cansado. Aí ele subiu e eu, claro que fui junto, né? E você viu o Daniel e os demais convidados chegarem na casa? Então, o Daniel eu não cheguei a ver, mas algumas pessoas já chegaram meio que junto, assim, que eu não conhecia, né? Então, o momento que você viu o Daniel foi quando ele estava no banheiro do quarto da Cristiana, isso? Sim, a primeira vez que eu vi ele foi na balada, no banco, e a segunda vez foi quando ele foi no banheiro, não sei se ele me seguiu, né, mas atrás de mim no banheiro. Falando isso, né, que ele pode ter seguido, você sabe como que era o acesso na residência? Se era livre acesso? Todo mundo podia entrar lá? Como que funcionava isso? Não. Como eu citei, eu sou parte da família, né, e eu me sentia assim. Eu fui criada junto com a Lana. Então, no começo só tinha aquele banheiro da suíte deles. Então, a gente ia ali. Mas depois o Edson fez o banheiro na área externa justamente para os convidados, para as visitas, porque ele gostava muito de ser receptivo com todos. Mas eu fui ali porque eu tinha total intimidade de ir ali, mas a porta estava fechada do quarto. A luz da sala estava apagada. A festa era lá fora. Lá fora estava tudo aceso, tudo bonito. Ali dentro era só para quem morava na casa mesmo. E o trajeto do salão de festa para o quarto parecia ser bem longo, né? Você se lembra? Pode falar. Sim. Você passa pela cozinha, aí você passa pela sala, aí você entra no quarto. Então ele teve que fazer todo esse percurso para chegar no quarto dela. Isso? Exato. Excelência, eu gostaria de colocar um áudio no movimento 27 como 112 para que ela ouça, por favor. Lá no começo. Lá nas partes do inquérito, isso. Esse mesmo. Thaís, escute atentamente esse áudio, por favor, tá?
Moleque, eu juro pra você que eu não... Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, né? Me ajuda. Consegui, agora eu consegui. Você já viu o vidro, escutado esse áudio? Eu ouvi nas reportagens. Foi um áudio enviado pelo Daniel, né, para um amigo dele no WhatsApp. Você tem ideia de onde ele gravou esse áudio? No fundo do áudio, dá pra escutar um barulho de água batendo na água, que eu creio que seja urina batendo na água do vaso. Eu acho que ele tava no banheiro ainda, dentro do quarto da Cris. E como eu tinha acabado de falar com ele, eu acho que a novinha era eu e a coroa era a Cris. No caso, ele mesmo fala que ele sabe, né? Não sei onde está o namorado, não sei onde está o marido. Sim. E ele estava bêbado nessa hora? Você havia falado que não parecia que ele estava bêbado, né? Sempre, eu conversei tranquilamente com ele. Então, provavelmente, esse áudio foi logo após que você saiu do banheiro. Exato. Eu vou passar a palavra para a doutora Clarissa, tá bom? Obrigada, Thaís. Tudo bem. Oi, Thaís. Só Oi. complementando agora algumas informações. Depois do banheiro, você voltou para dormir. Isso? Exato. Depois de mais ou menos quanto tempo que a confusão começou? Você tem ideia, assim, precisar? Quanto tempo depois que você subiu? Demorou um pouco, porque eu tentei dormir ainda, né? Como eu disse, eu tentei dormir, me enrolei na cama, chamei o Eduardo. Assim, demorou um pouco, eu acho que uns 40 minutos. Então, Não lembro exatamente o tempo, mas demorou um pouco. Mas não foi questão de 5 minutos, então. Foi um tempinho razoável. Sim, tipo, demorou. Você acredita que, então, nesse tempo que você subiu para dormir novamente, até começar a confusão, que ele tenha permanecido dentro do quarto? Com certeza. Agora, na hora da confusão, você relatou que a Cristiana subiu chamando ajuda. Você desceu imediatamente ou o Eduardo desceu antes de você? Descemos nós três juntos, mas eu lembro que eu desci por último. Porque a escada é bem estreita, então tem que ser um por um. No caso, um na frente e um atrás. Tá. Você viu o Eduardo entrar no quarto? O Eduardo entrar no quarto? Na hora das agressões? Eu não me lembro. Também não se lembra dele saindo do quarto? Ah, sim. Eu lembro de ver um bolo passando pela sala, eles brigando. Eu acho que o Eduardo estava junto ali. Tá. Já ali na parte de fora, você chegou a ver o Eduardo agredindo o Daniel ou não? Eles estavam em pé, em volta do Daniel, porque eles saíram e daí a Cris estava chorando, a Alana estava muito nervosa. Eu fiquei ali na sala perguntando o que estava acontecendo. Então, quando eu olhei lá fora já, eles estavam em pé em volta do Daniel e ele estava caído no chão, com o rosto sangrando já. Em algum momento você ouviu o Eduardo pedir para pararem de agredir o Daniel? Não, o Eduardo ficou quieto. Ele é bem quieto, na verdade. Você viu o Eduardo colocar ele no carro? Não presenciei esse momento.
Eduardo quando vocês voltaram para casa? Ele... Qual foi o semblante, assim, ou qual a percepção que você teve? Ele ficou bem abatido, ele não queria falar sobre isso, sabe? Ele ficava guardando e eu ficava perguntando o que aconteceu, por que você tá assim? E daí, depois de um tempo, assim, que ele começou a se soltar mais, que daí ele fez os comentários comigo, como eu disse anteriormente, que ele tinha pesadelos com aquele dia, foi um dia horrível, e eu falava, você tem que fazer tratamento psicológico, eu insistia nessa tese, e ele se negava, não, eu tô bem, ele sempre muito bem, mas no fundo eu sei que não tava, sabe, que ele ficou traumatizado com aquele dia, ele tinha muitos pesadelos, foi horrível de superar, né, e até hoje nós superamos. Você lembra se ele tava sujo de sangue quando ele chegou? De volta? Depois que eles não entendi. Depois que eles voltaram, eles saíram, né, com o Daniel, e daí eles voltaram, você tem a lembrança se ele tava sujo de sangue? Não tenho. Não tem a lembrança ou não tava sujo de sangue? Não tenho lembrança. Mas ele trajava a mesma roupa que ele saiu? Não posso te afirmar, porque eu não me lembro da roupa que ele tava antes e depois. Você viu o Eduardo limpando a casa? Não. Nem quando a gente morava junto ele limpava. Você já relatou que você não ajudou a limpar a casa, é isso? Não. Eu fiquei paralisada, né? Fiquei em choque no sofá lá. Eu e a Cris ficamos... Você disse, Thaís, no teu depoimento na delegacia, a seguinte frase, que estava mais fresco na tua memória, né? Que você foi para o quarto com o Eduardo e ele ainda não relatou que não queriam que matasse o Daniel, que era apenas para machucar, e não conseguiam mais dormir. Você confirma essa fala? Sim, quando a gente estava lá ainda, ele falou pra mim que a ideia era, tipo, humilhar o Daniel. Que eles queriam soltar o Daniel e humilhar ele pelo que ele fez com a Cris, entendeu? Porque ele já tinha apanhado. Então, assim, era só humilhar ele, sabe? Porque ele tava de cueca já, de cueca e camiseta. Ele tava assim no quarto com ela, né? Então ele continuou assim. Então era só pra, tipo, zoar, humilhar, pra ele pagar pelo que ele fez. Como é que era a relação, assim, do Eduardo com a família Briggs? Ele tinha uma consideração, digamos, como se fosse família dele também? Então, na verdade, eles tiveram bem pouco convívio. Eu levei, como eu namorei a minha adolescência inteira com o Eduardo, eu levei ele no aniversário da Lana de 17 anos, se eu não me engano. A gente tirou uma foto juntos e tal. E, tipo, era bem pouco convivência. Mas como eu considerava muito ela, eu falava pra ele, não, vamos lá e tal, gosto muito da Lana. Eu fiz ele ir comigo, sabe? E ele sempre foi um rapaz respeitador, assim, com a tua família e, consequentemente, com a família deles também, com a família dos Briggs também. Sim, sempre. Família em primeiro lugar pra ele, sempre. Ele sempre foi muito tranquilo, muito respeitador. Todo mundo gosta do Eduardo. Na minha família, até hoje, as pessoas perguntam dele, porque ele é muito querido. Então, tipo, quando eu apresentei ele pra família Briggs, eles também amaram o Eduardo. O Edson sempre, tipo, perguntava dele e tal, né, pra Lana. Ela comentava comigo, porque eu tinha mais amizade com ela, falava mais com ela. Por que Daniel foi agredido, Thaís? Ao meu ver, porque ele abusou da Cris, né? Porque se um cara deita de cueca e tira minha roupa e tira a roupa dele, ele tá abusando de mim, ele tá violando o meu corpo. Sem mais perguntas, excelência, muito obrigada. Mais professores, nada? Ok, pois não. Oi, Thaís. Oi? Nós estamos representando os interesses da Evelyn.
Thaís, o que importa, né, aqui para Evelyn é a questão da fraude processual, né, de ela está sendo acusada de ter limpado o sangue. Nós separamos aqui um trecho do vídeo que nós gostaríamos de pedir para Vossa Excelência, se puder colocar. É o movimento 652.15. Aí minuto 17, a partir do minuto 17. Não, tipo, no dia ali, no momento, assim, não foi muita pressão, assim, eu acho até que os meninos voltaram pra casa tomar. Doutora Thaís, só uma sugestão. Eu percebi que a senhora pediu que se exibisse o depoimento que quero que ela prestou na fase sumariante, é isso, né? É um minutinho. Não, perfeito. Acho que talvez seja mais adequado, doutora, a senhora fazer a pergunta e ela responde. Se houver alguma divergência, algum contraponto, aí talvez seja o caso de contrastá-la com aquilo que já foi dito. Porque, do contrário, acho que a senhora concorda comigo, se mostrar um depoimento anterior, ela vai... Porque ela já... Uma resposta que parece que é induzida, né? Então, acho que talvez seja mais adequado a senhora perguntar, tá. E aí depois, por caso, a senhora contrasta com o vídeo. Thaís, a senhora recorda do que a senhora disse, tanto na fase policial, quanto depois, lá na vara da infância? Recordo, vagamente, recordo. A senhora comentou aqui que não limpou o sangue, certo? Exato. A senhora tem certeza? A senhora não recorda da mangueira? Não, eu tenho certeza. Tá. A senhora lembra de ter falado se ficou com medo do Júnior em algum momento? Então, na verdade, quando ocorreu aquilo ali, eu tava com medo da situação em si toda, né? Porque foi tudo muito violento, eu nunca tinha visto algo daquele tipo. Então eu só queria ficar no meu canto, eu tava com medo de tudo, assustada. Tá. Mas assustada que pudesse acontecer o quê? Eu tava assustada com a situação, porque ele apanhou e o rosto dele tava sangrando. Foi uma situação muito feia, entende? Porque, veja, aqui na fraude processual, a nossa cliente, né, foi obrigada a limpar o sangue. Essa é o que nós estamos sustentando aqui. E o seu depoimento até então veio nesse sentido de que a senhora também estava com medo. Então hoje a senhora está vindo aqui com uma outra versão. E eu vou colocar aqui na tela o que a senhora falou antes. Então eu vou te dar mais uma chance e vou perguntar. A senhora estava com medo do Júnior no dia dos fatos? Sim, eu estava com medo de toda a situação, inclusive do Júnior, porque eu estava assustada. Tá, ok. A senhora sabe quem que fez a limpeza da casa? Estou falando de limpar o vestígio de sangue necessariamente, mas quem ajudou a lavar a louça, enfim, quem fez a limpeza? As pessoas estavam andando pra lá e pra cá e tudo, e eu só me recordo de eu e a Cris sentada ali, a gente, tipo, paralisada, entendeu? Eu não vi exatamente, tipo assim, alguém varrendo o chão, alguém esfregando o chão, entendeu? Então eu não posso te afirmar exatamente quem era. A senhora não pegou a mangueira? Eu já falei anteriormente que eu peguei a mangueira para desligá-la. Tá. Alguém pediu para a senhora limpar o sangue? A senhora disse não? Como é que foi isso? Não, ninguém me pediu. Como eu disse, é uma coisa minha. Se eu vejo uma mangueira ligada, eu vou desligar. Uma torneira pingando, eu vou desligar. Enfim, eu fui criada assim, com o meu pai. Então, eu faço isso até hoje. Tá. Eu vou pedir agora para colocar o vídeo, por gentileza, Excelência. Ali a partir do minuto 17.
Não, tipo, no dia ali, no momento, assim, não foi muita pressão, assim, eu acho até que os meninos voltaram pra casa tomar banho e tal. Mas daí, no outro dia, ele reuniu todos nós e falou que ele ia resolver aquilo, que não era pra ninguém falar nada, que não era pra ninguém ligar pra polícia, não era pra ninguém fazer nada, que era coisa dele. Pode deixar mais um pouquinho. Só um minutinho, mais um pouco. Até passar de 18 ali. Não saiu o áudio pra mim. Só um pouquinho. No dia ali, no momento, assim, não foi muita pressão, assim, eu acho até que os meninos voltaram pra casa tomar banho e tal. Mas daí, no outro dia, ele reuniu todos nós e falou que ele ia resolver aquilo, que não era pra ninguém falar nada, que não era pra ninguém ligar pra polícia, não era pra ninguém fazer nada, que era coisa dele. Mas sentiu pressionar? Sim. É. Se ele fez aquilo com o Daniel, por que ele não podia fazer alguma coisa comigo? A senhora também comentou em delegacia, no movimento 27.79. Se puder abrir, por gentileza. Do depoimento dela. Isso, uma antes. Ela tá vendo, Thaís? Tá vendo? Tô. A senhora comentou ali, ó. Júnior, no domingo, se não se engana, Júnior reuniu a declarante Alana, David, King, Eduardo e Cristiana. Ele disse que de jeito nenhum poderiam contar o que aconteceu e que se ninguém contasse, ninguém saberia o que aconteceu. E a fala dele foi um tom mais ameaçador, dizendo ainda que havia achado o corpo de Daniel. Pode fechar, gente. A senhora recorda de ter falado isso? Sim, ele falou que ele ia resolver tudo sozinho, que a gente não tinha que fazer nada. E nesse mesmo depoimento a senhora falou que limpou sim os vestígios de sangue um pouquinho mais abaixo. E eu sei que eu estou insistindo nisso aqui, mas como eu falei, né, eu estou aqui trabalhando, fazendo a defesa da Evelyn, né, e nós estamos mostrando somente aqui que houve coação a essa limpeza. Aí ao final está perguntada a respeito da limpeza feita na casa, informa que pegou uma mangueira e jogou água em uma sujeira de sangue que estava na calçada e que os demais auxiliaram na limpeza, inclusive um colchão que teve um pedaço cortado pois estava sujo de sangue. A senhora lembra de ter falado isso? Mas eu falei que eu desliguei a mangueira, só que como eu falei, tinha sujeira em volta da mangueira. Eu só, questão de tipo 2, 3 segundos, eu só joguei água pra poder desligar a mangueira pra soltar ela no chão de novo, entendeu? Tudo bem. Mas eu não peguei a mangueira e joguei água, limpei, passei o rolo, não. Eu só fiz isso com a intenção de desligar a mangueira, não de fazer a limpeza, entende? E eu não sei distinguir se era sangue ou se era só sujeira. Tudo mas bem. Era que tinha em volta da mangueira. Eu compreendo. Mas a senhora, relatando esse medo, ter sentido essa ameaça, a senhora poderia me responder se a senhora não fez isso por medo? Não, porque essa atitude eu tomei sozinha, tipo, ninguém me mandou fazer, sabe? Ninguém me pediu pra fazer. Mas a senhora não falou agora no outro vídeo que teria... Eu tenho uma objeção ética
e talvez nós tenhamos que sentir o julgamento. Presta atenção. É o seguinte, a colega, ela está ultrapassando o limite do interesse do cliente dela, da cliente dela, e indo para perguntas assim que não tem conexão com a defesa que ela faz. Então, não sei se meus colegas concordam aqui, nós vamos ter que prosseguir nessa linha praticamente acusatória dos seus colegas da bancada de defesa. Nós vamos ter que pedir para sentir o julgamento. O seu cliente vai ser que porque está conflitando, assim, está invadindo. É a minha objeção ética. Doutor, eu tenho muito respeito pelo senhor, mas a sua objeção ética, na verdade, não chega a ser ética. Ética é eu fazer a defesa da minha cliente. A minha cliente foi coagida a limpar o sangue. Eu estou mostrando que ela foi coagida utilizando das provas que nós temos. Nós não estamos no mesmo lado da bancada. Comprovar que ela limpou o sangue porque ela foi coagida a limpar o sangue. A minha cliente. Mas limita-se a ela. Mas eu estou limitando a ela. Não, você está perguntando da Thaís. Perguntando da Thaís que presenciou o sangue. Não, você está perguntando se ela limpou, se ela deixou de limpar. Isso já foi perguntado na outra vez, entendeu? E mais, eu talvez não tenha identificado qual exatamente a profundidade do problema que foi levado. Pelo que eu observava aqui, a doutora Thaís fazia perguntas em relação à vítima, que grupo vítima, na verdade, essa condição, a categoria da qual ela foi inserido no processo, para que ela respondesse para os relatos que, quero crer, não conflitam, ao contrário. Elas vão ao encontro que pretende a defesa constituída quanto à regra. Agora, se as respostas serem dadas para uma pessoa que ouviu de alguma maneira, e aí eu estou contando hipótese, não é uma opinião minha, de alguma maneira que prejudica os demais acusados, isso é próprio da discussão que se estabeleceu dentro do processo, porque é inegável. Alguns acusados trazem versão que, de verdade, juntam, entre aspas, a pessoa ou outra. Isso é perfeitamente normal, vamos dizer assim, acontece muitas vezes em diversos processos. O que não se poderia acontecer aqui é o mesmo defensor defender interesses opostos. Aí sim haveria conflito, e aí sim, doutor Elisa, haveria aqui questão, inclusive, ofício do juiz para afastar esse defensor. Como já aconteceu em outras oportunidades. Mas não parece o caso, porque a doutora Thaís tem procuração de uma acusada da época, então defende os interesses dela, da mesma maneira que o senhor e seus colegas de escritório defendem os interesses da família Brito, vou colocar assim, de acordo com a versão que eles colocam, que não é muito diferente. Eu entendo, doutor, mas é cada um tem uma forma de trabalhar. Da forma como está, eu não identifico aqui nenhum tipo de conflito e pode conseguir a solução da minha palavra. Ok, obrigada, excelência. Bom, não tem mais perguntas para testemunha. Agradeço, excelência. Encerramos, então, pelos demais defensores, ok, nada. Perfeito. Ministério Público? Sim, tem. Por favor. Boa tarde, senhora Thaís. Boa tarde. A senhora, nessa época, a senhora disse que namorava com o Eduardo desde quando? Não entendi. Esse fato aconteceu em 2018, final de 2018. Exato. A senhora já namorava com o Eduardo desde quando vocês eram namorados? A gente se conheceu em 2013, aí a gente tinha aquele namoro de criança, assim. Certo. Até 2016, daí, com 15 anos, que ele veio conversar com a minha mãe, daí, e oficializamos. Certo. Então, em 2016, vocês oficializaram. E vocês foram morar juntos com que, mais ou menos quando? No último ano de morar juntos, que eu digo assim, ele ficava na casa da minha mãe, entendeu? Tipo, dormia aqui direto. Entendi. Em 2017 vocês estavam namorando? Sim, aham. Vocês ficavam muito juntos? Eram bem colados um no outro, bem juntos, bem unidos? A senhora estava com ele no dia que ele foi preso com arma de fogo? Se eu tava namorando ou se eu estava com ele no local? A senhora estava com ele no local? Não. Não, mas a senhora ficou sabendo disso? Claro.
Depois, quando ele foi preso por roubo, por um 57, a senhora estava com ele? Ah, eu achei que era a mesma coisa, ele foi preso uma vez. Não, ele foi preso, teve arma e um roubo, um 57. A senhora estava junto? Eu sei que ele foi preso a última vez, que ele tá preso até hoje. Não estou falando desse caso. Estou falando quando ele era adolescente ainda, teve um crime de roubo, um ato infracional de roubo. A senhora sabe disso? Ah, quando ele era menor? É. Sim, eu lembro disso. Vocês estavam juntos também. E depois disso, em 2020, quando ele foi preso por roubo, também um 57, a senhora também estava namorando com ele ainda? Sim. Certo. Essa vez aí, a senhora sabe há quanto tempo ele foi condenado? Esse quando ele era maior já? Foi 9 anos? Eu não sei, porque a gente não tem mais contato nenhum. Entendi. Nesse dia do fato aqui, a senhora era menor ainda, a senhora tinha 17 anos. Exato. Como que vocês foram da casa do Brix até a balada lá da Shed? Com o Edson. Ele que levou você? Sim. Como é que a senhora entrou na sede? A senhora era menor de idade. Pelo que eu saiba, ela não pode entrar menor. Então, na verdade, como era um aniversário, pra mim era o local do aniversário, a Shed. Não como uma balada, mas como o local do aniversário da Lana. Não, então, bem, ela convidou... Era uma balada o lugar lá. Sim, ela convidou a gente e eu entrei com ela. Ninguém pediu documento pra senhora, nem nada? Ela tava com nossos documentos. Mas eu não sei se eles pediram pra ela, mas ela tava. Entendi. Sem mais perguntas. Pela assistência? Assistência sem perguntas, tá certo. Thaís, eu também não tenho mais perguntas. A gente encerra por aqui a sua inquirição. Eu agradeço, obrigado, tá certo? Tudo bem, obrigada a vocês. Pode encerrar. Boa tarde.